Fala pessoal, e aí, beleza? Voltamos, né? Vamos lá, vamos resolver essa questãozinha aqui. Então, como eu havia falado para vocês, ó, a questão tá pedindo aqui parte da teoria geral, tá? Acerca do dolo e da culpa, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro item. O crime préter-doloso é aquele em que o agente age com o chamado dolo culposo. Pelo amor de Deus, dolo culposo. O cara fez uma mistureba aqui, tá? Não existe, pessoal, não existe dolo culposo. Ou é dolo ou é culpa. Não existe dolo culposo. Ou é dolo ou é culpa. Tá certo? Ah, Vitor, mas pode ter um caso em que o agente ele venha a produzir um resultado culposo com a intenção dolosa? É possível. É possível. Temos a lesão corporal, por exemplo, seguida de morte, que é um crime préter-doloso. O agente ele deseja lesionar, mas a vítima acaba morrendo culposamente, por imprudência, negligência ou imperícia. Isso é um crime préter-doloso, tá certo? Crime préter-doloso, ele também é chamado de deixa eu limpar isso aqui, tá meio bagunçado. Crime préter-doloso aqui, galera, ele também é chamado de um delito préter-intencional, tá? Vitor, por que um delito préter-intencional? Porque aqui no crime préter-doloso você vai ter dolo no antecedente, você vai ter o dolo no antecedente e culpa no consequente. O melhor exemplo que nós temos disso aqui é a lesão corporal seguida de morte, tá? Vitor, por que a lesão corporal seguida de morte? Porque o agente ele deseja lesionar, mas a pessoa morre. Ou seja, nós temos o dolo aqui. Nós temos o dolo na lesão e você tem a culpa onde? Na morte. Beleza? Então, primeiro item aqui, não existe isso aqui de dolo culposo, tá? Isso aqui não existe não. Então, você já tira essa e você já tira essa e essa, tá? A gente já consegue aí riscar tudo que tem essa hipótese, tá certo? Segunda, pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado, ao menos culposamente. A depender do nexo de causalidade, se o agente der resultado por imperícia, é possível que o crime seja doloso ou culposo? E aí, pessoal? É possível que um delito ele seja praticado por imperícia de forma dolosa ou culposa? O que é que vocês acham? E aí? Vocês sabem que quando o agente ele pratica, né, pelo menos um delito, o indivíduo ele não poderá agir, ele não poderá, na verdade, ser imputado por esse fato. Ele não responde por isso. Lembrem que no direito penal, o direito penal, ele veda a chamada responsabilidade penal objetiva. Certo? Ele veda a responsabilidade penal objetiva. O direito penal brasileiro não admite a responsabilidade penal direta sem a comprovação de dolo ou culpa. Então, cuidado, por quê? Quando a questão ela fala aqui imperícia, a imperícia
é uma das modalidades de culpa. Certo? Se ela é uma das modalidades de culpa, isso significa dizer que quando a gente pratica o crime, coloco aqui para vocês, a prática do delito por imperícia, acarreta a responsabilização penal pelo crime culposo, tá? Culposo. E não doloso. E não doloso. A imperícia aqui, ó, é uma modalidade de culpa, tá certo? Então, quando falou aqui em imperícia, falou em dolo, tá errado. Tá errado. Beleza? Tranquilo? Então, a única assertiva que nós temos aqui correta é o 2, ó. Pelo resultado que agrava, especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente, tá? Ao menos culposamente. Nós temos aqui, pessoal, os chamados crimes qualificados pelo resultado. Certo? Vou colocar aqui para vocês, ó. Crimes qualificados pelo resultado. Vitor, tem algum exemplo? Tem. Artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2º do Código Penal. Nós temos aqui a figura típica do latrocínio. Nós temos aqui a figura típica do latrocínio, ou seja, é possível que o agente ele pratique um delito com dolo no antecedente, tá? E que agrave o resultado ao menos culposamente. Essa previsão aqui está lá no artigo 19 do Código Penal. É literalidade, tá? O latrocínio aqui, que é um delito, é o roubo, cuidado, tá? É um roubo com resultado morte. Beleza? Latrocínio não é roubo seguido de morte. Dá a entender que o agente roubou e depois teve o dolo homicida. Aí seria um concurso material. Na verdade, o latrocínio ele tem o dolo de subtrair e para garantir a posse daquela coisa subtraída, por exemplo, o agente acaba matando a vítima. Então ele agravou o resultado. Tá certo? Tanto que o latrocínio ele será julgado pelo juízo de primeiro grau, tá? Pelo juízo de primeiro grau. Anote, pelo amor de Deus, anote isso. Não vai para júri.
Vitor, por que o latrocínio não vai para o júri? Porque o latrocínio é um crime contra o patrimônio, tá? E só quem julga crime contra o júri são os crimes dolosos contra a vida, tá? Vida. A tutela jurídica do roubo é o patrimônio, tá? É o patrimônio. Tranquilo, pessoal? Portanto, gabarito da nossa questão alternativa, letra B. Show de bola, galera. Vê quanta coisa aí dá pra gente estudar, dá pra gente revisar, né? Perspectiva muito boa aí de estudar dessa maneira. Essas questões aí que são bem didáticas, nós conseguimos aí estudar bastante coisa. Tranquilo? Vamos seguir. Olá, outra questão boa. Carolina é empregada doméstica na residência de Letícia e Jorge. Então vamos lá, vamos com calma, né? Carolina. Carolina é o que, pessoal? Empregada doméstica na casa de Letícia e Jorge. E recebeu cópia da chave que dá acesso à casa dos patrões, ó. Que dá acesso à casa. Todavia, ó, o companheiro de Carolina, aproveitando-se do fato em que a referida chave estava à vista e sem vigilância, fez cópia do objeto e utilizou essa chave, né, para entrar na casa de Letícia e Jorge e de lá subtraiu bens e valores que totalizaram um prejuízo de R$ 100.000 às vítimas. Nessa hipótese é correto afirmar o quê? Ó? Veja, cuidado, tá? Cuidado. A questão aqui, galera, a questão que ela está perguntando, a responsabilidade penal de Carolina. Será que é possível responsabilizar Carolina? E aí, galera? Será que Carolina ela pode responder pelo furto praticado pelo companheiro dela? Porque quem praticou o crime aqui, ó, foi Ricardo. Ricardo é quem? Companheiro dela. Certo? Perceba, pessoal, que a questão ela traz para vocês uma informação chave, uma informação extremamente importante. Tá aqui, ó. Ou seja, Ricardo ele se aproveitou que a companheira dele, Carolina, trabalha como empregada doméstica na casa de Letícia e de Jorge. Ele pegou no momento em que Carolina não estava visualizando a chave da residência dos patrões dela. Ricardo foi, tirou uma cópia, né, pegou a cópia daquela chave que já existia, foi até a residência e subtraiu bens e valores. Então, indubitavelmente, nós temos aqui que Ricardo praticou o crime previsto lá no artigo 155 do Código Penal, tá? Então, ele praticou aqui um furto. Ah, Vitor, foi durante o repouso noturno, foi qualificado. A gente não está falando aqui se foi do parágrafo 2º ou do parágrafo 4º. Show? Estamos aqui nos atentando especificamente aos fatos. Mas a pergunta não é essa. O enunciado da questão ele não pergunta sobre Ricardo. O enunciado da questão pergunta sobre Carolina, tá? Pergunta a vocês. Em algum momento, Carolina
E eu coloquei, é possível responsabilizar Carolina? Você vai se fazer outra pergunta. Carolina aderiu à vontade de Ricardo? Carolina aderiu. Ela aceitou praticar o delito com Ricardo? Algum momento na questão fala isso? E aí? Resposta? Não. Vitor, como é que você sabe que não? Porque diz aqui, ó, sem vigilância. Então, nós podemos afirmar que Carolina vai responder como partícipe ou eventualmente como coautora no delito de furto? Não. Tá? Não. Ah, Vitor, mas nós não temos aqui o chamado concurso de pessoas, não? Nós temos o concurso de pessoas? Nós temos o concurso de pessoas lá do artigo 29 do Código Penal? Resposta: não. Por que nós não temos aqui o concurso de pessoas, galera? Porque não tem nenhum requisito. Nós não temos. E quais são lá os requisitos do concurso de pessoas? Vamos lá, ó. Pluralidade. Pluralidade de agentes culpáveis. Relevância causal das condutas. Identidade da infração penal. E aí pode ser crime ou pode ser contravenção, tá certo? Liame ou vínculo subjetivo, certo? E por último, existência de fato punível. Afinal, não dá para ter tudo isso e no final não ter crime. Tem que ter a existência de um fato punível, tá? Tem que ter a existência de um fato aqui punível. Se vocês olharem bem, nós não temos nenhum desses requisitos. Nenhum. Primeiro que nós não temos a identidade da infração penal, que é o básico. Ah, e vale ressaltar uma coisa, tá? Vale ressaltar uma coisa aqui. Especificamente aqui, ó, no liame subjetivo, ajuste prévio o ajuste prévio, tá? Não caracteriza concurso de pessoas. Vitor, e qual é a consequência do concurso de pessoas? E aí? Qual é a consequência do concurso de pessoas? Todos respondem
pelo crime, tá? Mas cuidado, na medida da culpabilidade. Na medida da culpabilidade. Certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Quando fala aqui na medida da culpabilidade, nós temos um princípio chamado princípio da individualização da pena, beleza? Então, em síntese, nossa amiga Carolina, tá? Não praticou crime algum. Beleza? Carolina não praticou crime algum, porque nós inclusive temos o que nós chamamos aqui, ó, de concurso absolutamente negativo. Também chamado de crime silente, tá? É o caso, imagine aí um indivíduo que trabalha como Uber, um assassino chama o Uber e pede uma viagem. O Uber, sem saber daquele intento criminoso, realiza normalmente aquela viagem. E aí leva o algoz até o encontro da sua vítima, para que ele possa matá-la. E aí surge a pergunta: o motorista de aplicativo, o motorista de Uber, né? Ele vai responder pelo crime? Não. Por quê? Porque nós temos aqui o chamado concurso absolutamente negativo. No concurso absolutamente negativo, pessoal, não há concurso de pessoas. Uma vez que não estão preenchidos os requisitos lá do artigo 29. Beleza? Então, se perguntar para vocês quais são os requisitos aí do concurso de pessoas, vá lá no artigo 29 do Código Penal. Beleza, pessoal? Show de bola, meus amigos. Olha que questão boa. Olha quanta coisa nós conseguimos aqui estudar. Princípio da individualização da pena, vimos um furto, tá? E mais. Qual seria o crime eventualmente praticado por Carolina aqui? Se fosse Carolina que tivesse subtraído esses bens de Letícia e Jorge, pessoal, estaríamos aqui diante de um furto, colocar aqui, ó, furto qualificado pelo abuso de confiança, tá? Pelo abuso de confiança. Vitor, por que aqui não seria um furto com aumento de pena? Porque o aumento de pena, ele é praticado, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Tá lá no parágrafo 1º, tá? Durante o repouso noturno. Quando o crime do furto aqui, ó, for praticado durante o repouso noturno, aí nós teremos uma causa de aumento de pena.
Beleza, galera? Tranquilo, então cuidado aí com o artigo 29, tá? Que fala aí do concurso de pessoas. Beleza? Temos aqui, coloquei aí para vocês o requisito de cada um desses institutos. Show de bola, galera. Vamos seguir? Anota aí, tira um print da tela, tá? Tira um print aí que daqui a pouco a gente volta. Questãozinha boa, questãozinha aí direta e reta da banca IDECAN também, tá certo? Questão rápida, tá, pessoal? Essa questão aqui, a gente não precisa perder muito tempo nela não, tá? Vamos lá, ó. Segundo a teoria tripartite, majoritariamente adotada, o delito ele é composto por fato típico, ilicitude e culpabilidade. São elementos do fato típico. Olha que questão boa, galera. Pessoal, sabemos que para a teoria tripartite, nós temos a infração penal, certo? Nós temos a infração penal. E aí, aqui na infração penal, nós temos o crime e nós temos a contravenção, tá? Contravenção penal. Chamada aí de crime anão, né? Crime liliputiano. Tá lá no decreto-lei 3688, que é a Lei de Contravenções Penais, tá? E aí se pergunta, né? O delito ele é composto de quê? Crime, como vocês sabem, nós temos o fato típico. Crime é fato típico, ilícito, culpável. Certo? Praticado por agente culpável. Beleza? Mas aí perguntou quais são os elementos aqui, ó, do fato típico. E aí nós vemos para cá. Então você já sabe, né? Que o crime ele é fato típico, ilícito, praticado por agente culpável. E aí, galera, vamos lá, ó. Dentro aqui, lá do fato típico, isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante, muito importante. Dentro do fato típico, você vai ter os seguintes elementos. Você vai ter a conduta, você vai ter o resultado, você vai ter a conduta, você vai ter o resultado, você vai ter o nexo de causalidade, e você vai ter a tipicidade. Tá? E aqui na conduta, especificamente, você vai ter dolo e você vai ter culpa. Tranquilo? Beleza? No resultado, você pode ter o resultado naturalístico e você pode ter o resultado jurídico, tá? No nexo de causalidade, você vai estudar as concausas. Você vai estudar a omissão imprópria, que está lá no artigo 13, parágrafo 2º, tá? E aí na tipicidade, você vai ter a tipicidade formal e você vai ter a tipicidade material. Por que eu estou explicando isso? Porque esse é o conjunto do fato típico, tá certo? Vitor, onde é que está a ilicitude? Cuidado, a ilicitude é outro substrato,
tá? Aproveitando que nós estamos aqui, Vitor, quais são os elementos lá da culpabilidade? Teve um pessoal esses dias que me procurou aí no direct, né, do Instagram, perguntando, ó, cuidado. Culpabilidade é o terceiro substrato do crime, tá, pessoal? Culpabilidade é outra coisa. Culpabilidade, você vai lembrar do IP. Tá? Vitor, por que IP? Porque lá na culpabilidade, você vai lembrar da elementos aqui da culpabilidade, tá? Você vai ter a imputabilidade. Você vai ter a potencial consciência da ilicitude. E você vai ter a exigibilidade. Cortei foi tudo aqui, galera. Foi mal, eles acontecem. E tava certo mesmo, tava certo. Eu que viajei aqui, ó. Exigibilidade de conduta diversa. Esses aqui são os elementos da culpabilidade, tá certo? Cuidado para não confundir. E aí volta para a questão, ó. Sabendo que o crime, o conceito, melhor dizendo, de crime é fato típico, ilícito, praticado por agente culpável, tá lá, ó. Quais são os elementos aqui do fato típico? Ó. Tem que prestar atenção, por isso que eu disse cada um aqui, porque ela pergunta o elemento aqui do fato típico. Tipicidade, ilicitude, imputabilidade, não. Ilicitude é um e a imputabilidade aqui é um elemento da culpabilidade. Conduta dolosa ou culposa, beleza. Dolo e culpa tá lá dentro da conduta, né? A ausência de situações justificantes, não, né? Conduta dolosa ou culposa, nexo, resultado e tipicidade. Opa, isso aí tá legal, hein? Tipicidade, ausência de situações justificantes, não. Tipicidade formal, material e ausência de situações, não. Gabarito aqui da nossa questão, pessoal, letra C, tá? Ah, Vitor, mas é muito simples saber os elementos aí do crime culposo. É simples, galera, mas muita gente não sabe, tá? Muita gente aí acaba confundindo, muita gente aí acaba, né, achando que a ilicitude está dentro do fato típico, quando na verdade, pela teoria tripartite, ilicitude é o segundo substrato autônomo do conceito de delito, tá? Não existe crime sem ilicitude. A ilicitude é um pressuposto da infração penal. Ah, Vitor, mas por quê? Tem crime sem ilicitude? Não tem. Crime é fato típico, ilícito, praticado aí por agente culpável. Se falta um desses elementos, o crime é típico, mas ele não é ilícito. Temos crime? Não. O fato é típico, é ilícito, mas foi praticado por agente que não tem culpabilidade. Ou melhor, não é imputável. Nós temos aqui, por exemplo, colocar aqui, ó, os menores de 18 anos e os doentes mentais. Aqui os doentes mentais severos, tá? Severos. O que mais? Colocar aqui, ó, dependente
químico severo, tá? Dependente químico severo também pode ser. Beleza, galera? Tranquilo? Então, ó, menor de 18 anos, pessoa com doença mental, dependente químico severo, o índio, tá? O índio, parcela da doutrina parte do pressuposto de que o índio não integrado, tá? Não integrado na sociedade, ele é considerado aí como... Ele não pratica crime, porque nesse caso aí ele não teria imputabilidade. Beleza? Mas cuidado com isso aí, porque muitas vezes tem essa certa confusão. Beleza, pessoal? Show de bola? Então, gabarito aí da nossa questão. Alternativa, letra C. Beleza? Galera, vamos encerrar aqui esse primeiro bloco de aulas. Beleza? Próxima aula, voltamos aqui com tudo. Resolução de questões, reta final, Polícia Penal do Estado do Ceará. Tamo junto com você até o final. Beleza? Nos acompanhe nas redes sociais. Lá nós soltamos dicas, novidades aí de concurso, então segue, vem com a gente que a sua aprovação ela é certa. Beleza? Tamo junto, fica com Deus.